Lucia, Ederaldo, vamos começar? Riseto já está aí de volta? Vamos começar. Podemos começar. Riseto já voltou? Sim. Então vamos lá. Então vamos. Olá, sou Lucia, sou voluntária do Grupo Icaraí e que pertence à Regional Interior do Rio de Janeiro. A gente vai começar, como a gente sempre começa, né, no Amor Exigente, fazendo nossa saudação. Então eu queria convidar todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como vai você? Cada vez melhor. Que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Então, gente, é um prazer estar com vocês, né? Abrindo aqui, né, a reunião. E que bom que todos estamos, né, podendo estar se dedicando um pouquinho mais para o Amor Exigente, né? Eu vou passar para o Ederaldo, que ele é o nosso suplente regional, né, do interior do Rio de Janeiro, para ele falar um pouquinho e logo a seguir a gente vai com o Ronaldo e Zé, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. A nossa terceira palestra aos domingos. Somos do Amor Exigente, um grupo de apoio e de orientação para pais e educadores. No grupo, somos estimulados a agir em vez de só falar, a corrigir os comportamentos de agressividade e violência, a praticar a cooperação familiar e comunitária. Na verdade, o Amor Exigente é um grupo de apoio às pessoas que têm a intenção de promover uma melhor qualidade de vida e mudanças de comportamento norteadas por princípios básicos, princípios éticos, responsabilidade social e pela nossa espiritualidade pluralista. Para trabalhar a filosofia e a metodologia de um programa que agora se estrutura em 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, responsabilidade social e espiritualidade pluralista, temos reuniões semanais com 2 horas de duração. O objetivo é aprender a viver bem. Nos grupos, analisamos nossos comportamentos, partilhamos experiências e traçamos metas que nos levam, devagar, a vencer maus hábitos e modos de nos comportar que podem ser melhorados. As metas focalizam a própria pessoa, sua família, sua espiritualidade revigorada pela prática do humanismo, a comunidade e a sociedade. Eu sou Ederaldo, sou coordenador do Grupo Região Oceânica daqui de Niterói e atualmente suplente da Rosa na coordenação da Regional Interior do Rio de Janeiro. Então, passar a palavra aqui ao nosso convidado, Ronaldo Riseto. Boa tarde a todos. É uma alegria incrível, enorme estar aqui com vocês, né? O Rio já faz parte da minha vida há muitos anos, né? Eu tive grandes experiências com todos vocês aí, lá na Serra, aquele evento foi coisa mais maravilhosa, em outras oportunidades. A verdade é que, ao receber o convite da Rosa, eu me senti literalmente honrado, uma gratidão muito grande por ter, né, a chance de estar com vocês de novo, pessoas que eu amo tanto. Não consigo nem nominar todos, porque todos nós já nos conhecemos há tantos anos, né? Mas o que importa é que a gente pode estar juntos aqui e conversar um pouco sobre o programa, ou sobre as coisas, sobre a beleza, sobre o bom de ser voluntário, de ser membro de uma organização, de uma organização como a nossa, né? Uma qualidade de vida, um programa de qualidade de vida que mudou a minha vida, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês sente a mesma coisa do que eu sempre senti.
do que eu sinto agora, né? Estou há 14 anos no Amor Exigente, né? Já tive várias experiências aqui dentro e todas elas sempre com muita alegria, viver junto com pessoas maravilhosas. Quando a Rosa falou comigo sobre apresentar novamente o que eu vou apresentar para vocês hoje, eu queria trazer um pouco histórico só para que a gente possa. Eu acho que quando a gente trabalha, né, no Amor Exigente, a gente aprende a importância de estudar continuamente, né, o Amor Exigente e estar sempre de mente aberta para tudo que vem ao nosso encontro, né? Porque o Amor Exigente, com certeza, é o programa que norteia essa minha recuperação, mas ele é apenas uma parte, né? O entorno também tem que ser respeitado. Por isso que eu costumo dizer que, além que os nossos voluntários sempre entendam, né, importante que eles têm que vir ao grupo, mas tem que conhecer também outras coisas ao seu redor, para que eles possam agregar valor no bom que nós já temos tendo o Amor Exigente. E isso tudo dito, eu conheci nos Estados Unidos uma pessoa chamada Lorelei Rosano, que agregava valor muito forte no programa do Amor Exigente, porque ela trazia uma premissa que muitas vezes nós, como voluntários, temos dificuldade ou de aceitar, ou muitas vezes até de falar para os outros que estão chegando no grupo, né, o que está acontecendo com eles. A gente tem o costume de apontar o nosso filho, nossa filha, nossa esposa, por tua causa, mas o assumir a responsabilidade também, né, essa corresponsabilidade por tal situação, não é uma coisa que acontece de forma tão tranquila sempre. Muitas vezes demora mais. E aí a Lorelei Rosano, ela fez um dos trabalhos dela que me chamou muita atenção. Ela fala isso, que a dependência química é uma doença familiar. A dependência química não é uma doença do outro, é uma doença nossa. Nós todos estamos doentes. E ela trabalha em cima dessa apresentação que eu vou fazer para vocês agora. Depois a gente pode conversar um pouco mais, mas eu queria só trazer ao largo a experiência que ela teve com essa proposta dela e que eu casei totalmente e acredito nisso como uma verdade intrínseca às nossas dificuldades. Então eu também tenho aquele negócio, né, Ederaldo? Eu vou fazer o possível para que dê certo, senão meu amigo Ederaldo está pronto lá para me ajudar. Vamos lá. Tá na tela, Ederaldo? Abre seu microfone aí só para me dar uma. Pode ir? Pode seguir o bonde aí? Vamos lá. O trabalho é feito, chama assim, dependência química. Opa, cadê? Aqui. Dependência química, uma doença familiar. Tá perfeito, Ronaldo. Oi. Podia abrir para ficar na tela grande, né? A apresentação de slide. Agora eu pus, não está, né? Ah, beleza. Ainda. Agora está. Perfeito. Tá ótimo. Não, eu não tinha aberto. Obrigada. Então, você não precisa usar drogas para ficar doente, né? Essa é a grande chamada da Lorelei Rosano. Por isso que eu falo, a gente só sabe, a gente fica apontando, mas na verdade, para ficar doente não precisa usar droga. E ela fez esse trabalho que ela fala, a adicção, a dependência química é uma doença familiar, né? Não tem que usar drogas. Ela fala por isso, porque a dependência química, como ela trabalhou, e eu acredito hoje, ela tem 8 sintomas essenciais que tanto o dependente quanto o codependente possuem iguais. Ela deixa claro, né, que nessa condição de afetar a capacidade de relacionamento saudável, esses 8 sintomas são essenciais para que a gente acredite que nós estamos também doentes. Como essa doença ela tem relação com a compulsividade, né? Geralmente o codependente e a pessoa que sofre da dependência química, eu costumo evitar de falar o dependente, porque eu acho que está errado, a gente tem que parar de chamar a pessoa da doença. Ele não é um dependente químico, ele é uma pessoa que tem a dependência química, a doença é a dependência. Né?
Então, na verdade, esse relacionamento compulsivo que desenvolve a pessoa que tem dependência com o codependente, geralmente é uma relação que forma uma certa abusividade no próprio relacionamento, né? Fica um relacionamento emocionalmente destrutivo, abusivo, né? Que ela fala muito. E, opa, travou aqui. Desculpem, deu uma travadinha aqui. Só um minuto. Show. Desculpa, se eu vou voltar e fazer de novo, porque por alguma razão travou aqui. Deixa agora vai. O que eu acho mais interessante de tudo isso, e todos nós sabemos, eu não estou falando nada de novo para vocês, né? Que a dependência ou a codependência ela é como um iceberg, né? A gente enxerga a dependência, o cara usando a droga ou o familiar tendo atitudes abusivas, é apenas 15% dessa doença, né? A maior parte da doença ela está abaixo do iceberg, como a gente vê no iceberg. 15% que é usar drogas ou ter relação ruim entre familiares, isso é 15%. Os outros 85% estão abaixo da água. E é por isso que a gente trabalha programas de recuperação, como o Amor Exigente, que trabalha essencialmente o comportamento do ser humano. Né? A gente pode fazer o que quiser. Tanto que, se vocês sabem tanto quanto eu, a gente olha aqueles 12 princípios, não fala de droga ali. Por quê? O que nós estamos trabalhando, né, nessa doença é o comportamento, né, a relação de comportamento, a relação compulsiva que a gente desenvolve entre um e outro. Eu vou agora passar os 8 sintomas que nós entendemos sejam compatíveis entre a pessoa que sofre da dependência quanto o familiar, para provar que a doença que a dependência química é uma doença familiar. Então, falando da pessoa que tem dependência química, ela tem o foco repetitivo ligado à droga de escolha, né? Então, ela tem aquele comportamento, a busca da droga, ela tem um foco repetitivo, ela só quer aquilo, só quer aquilo, só quer aquilo. Mas e o familiar? O familiar também, ele não consegue se concentrar em outra coisa que não naquela pessoa. Ele experimenta aquele pensamento o tempo todo entrando na vida da pessoa, só pensando na pessoa. Quer dizer, enquanto a pessoa tem o foco na droga, a gente tem o foco na pessoa. Então, a linha da preocupação era uma linha exatamente igual entre um e outro. Essa é uma das primeiras características que a Loreley chama atenção e realmente a gente sabe como é assim, como a gente vive em função dessa situação, enquanto o outro está focado na droga dele, né? O comportamento é viciante dele. A gente também experimenta todos esses comportamentos de uma forma ou outra intrusivos, focado só nessa pessoa. Então, preocupação é um sintoma, o primeiro sintoma que é idêntico para os dois. O sintoma da tolerância, na pessoa que tem dependência química, a gente começa a perceber que, à medida que passa, essa pessoa vai precisando de cada vez mais substância, né, para conseguir o mesmo efeito, né? Aquela dificuldade dela, aquela compulsividade dela, a satisfação dela, que no início era uma satisfação a partir de quantidades pequenas, ela precisa de mais e mais substância para conseguir o mesmo efeito. E o familiar? O familiar, à medida que passa, ele também torna-se mais tolerante com o comportamento do familiar. No começo você tem bronca, a primeira vez que acontece, você fica que nem um louco ali, né? Você tem uma atitude agressiva, briga e tal. Mas quando você vê que começa a acontecer continuamente, você dificilmente, eu estou falando no geral, né, gente? Você dificilmente já toma uma atitude ali e para tudo. Não. Você começa a ver o que está acontecendo, você tolera um pouquinho mais, e a coisa vai andando. O outro vai usando mais substância e você vai se tornando mais tolerante, né? E essa mais tolerância até tem a ver concomitantemente com aqueles 4 estágios que o impacto da dependência química tem na gente, né? Que é a negação, a preocupação, a desorganização, até chegar naquele momento que você não aguenta mais, né? Exaustão total.
Então, você vai se tornando mais tolerante com o comportamento daquela pessoa. Assim como ela precisa de mais substância, o corpo dela vai se tornando mais tolerante, né? Você também vai se tornando mais tolerante. A perda de controle. Chega um momento, né, que a pessoa, sob a influência da substância que ela elegeu, ou das substâncias, né, ela começa a perder o controle do comportamento dela. Esse é o terceiro sintoma, é a perda de controle. Então, a pessoa com dependência química, ela perde o controle do comportamento sob a influência da substância. Isso é um fato. Mas e o familiar? O familiar, ele perde o controle da sua reação emocional perante o familiar. Ele, no começo, como ele tá sendo tolerante, ele está tendo uma reação ainda controlada. Com o passar do tempo, assim como a pessoa que tem dependência química perde o controle do comportamento dela perante a droga, a gente começa a perder o controle da nossa reação perante aquele familiar que também está doente. Então, a perda de controle, ela é um sintoma assim exatamente similar ao sintoma dos dois. Os dois têm o mesmo, similar, é simultâneo essa situação. Então, é o terceiro sintoma. A ânsia, né? Ânsia. O cara que a pessoa que tem dependência química, ela começa a ter um desejo físico, né? O corpo começa a exigir dela que ela procure mais droga, porque ela precisa se envolver, ficar louca. O cara está sentindo emocionalmente, ele vê que ele já físico reclama, a emoção perde, então ele tem esse desejo de voltar a se envolver com a sensação de ficar louco, ficar alto, né? Usando droga. É uma ânsia, você começa a ter a ânsia daquilo, né? A pessoa que tem a dependência química. Mas e o familiar, como esse quarto sintoma? A gente começa a ter ânsia também. É o desejo físico ou emocional de controlar aquele familiar. A gente passa em função do controle. Enquanto o cara está tentando ficar cada vez mais louco, a gente passa naquele negócio de querer controlar cada vez mais a pessoa. E é uma ânsia mesmo, né? Porque você quer controlar tudo dele. Você quer controlar a mochila dele, você quer controlar o telefonema dele, você quer controlar o WhatsApp, você quer controlar onde é que você foi, você quer controlar. Ao mesmo tempo dele, ele está vendo isso, ele também ele está já no estágio total, ele quer ficar louco, ele quer usar, ele quer ficar. A ânsia, considerada o quarto dos sintomas, exatamente iguais. E todos nós acabamos tendo essa ansiedade de controle, né? No processo de desorganização final, né? Porque no segundo estágio a gente está preocupado e quer controlar. No estágio já da desorganização, é quando você começa a querer controlar de tal maneira que você entra numa ansiedade de fazer esse controle. No quarto estágio. No quinto estágio que ela abre, ela chama que é o estágio do comportamento compulsivo, né? A pessoa que tem dependência química, ela acaba tendo, nesse processo de usar, quase que uma obsessão, né? Esse comportamento dela, da dependência, ele é repetido num estágio de obsessão. O cara fica, vocês sabem como é que é, o cara, a ideia dele, ele planeja tudo, ele se planeja, ele se prepara, ele manipula a gente, ele manipula ele mesmo, com obsessão, né, de voltar a usar droga. Esse comportamento da dependência é repetido nele, o comportamento é compulsivo. A gente vê isso continuamente. E como é que a gente fica nessa? A gente também começa a ter esse comportamentos compulsivos, gente. A obsessão, né, como bisbilhotar, consertar, resgatar. E aqui é interessante, quantas vezes você está bisbilhotando o quarto dele, quantas vezes o cara está fazendo uma coisa, você vai lá querer consertar alguma coisa para ficar do lado, resgatar relacionamento, você fica naquela obsessão, eu vou tentar resgatar ele, eu vou conversar com ele, porque você não consegue imaginar a perda do que está acontecendo, você sente que perdeu, e você entra na obsessão de querer resgatar relacionamento, consertar situações, principalmente, eu acho que é o que é mais compulsivo, é o famoso, a brincadeira de bisbilhotar, né? É o cara chegar, você querer ver a bolsa dele, a roupa dele, é você querer entrar no quarto para ver se você descobre onde é que tem alguma coisa, porque tem que ter alguma coisa, não é possível que não tenha alguma coisa. A gente se torna compulsivo, inclusive compulsivo em discutir, né, com familiares, e o nosso comportamento é totalmente desorganizado, realmente. Uma outra coisa que chama muita atenção como um sintoma comum é a queda na tolerância, né?
isso é interessante. A pessoa com dependência química não consegue mais usar na medida que usava antes, né? Como eu falei, o cara está querendo mais e mais e mais. E as consequências negativas do uso se apresentam rápidas, né? Muitas vezes você vê situações do cara ter uma overdose, ou o cara fica doente realmente, ou o cara parte para alguma violência, né? O cara já ele quer usar e aí quer o dinheiro, não, você não vai ter dinheiro, o cara sai quebrando tudo. Então, porque ele no começo, e isso eu acho que a gente de certa forma experimentou igual, nós nunca descobrimos a situação de imediato. Por quê? Porque como ele tem tolerância, ele consegue controlar as situações para que nunca fique tão visível que ele está na compulsividade, porque ele ainda não está também na compulsividade. Só que quando o cara entra na fase da dependência química, da doença em si, ele já está, ele não tem mais o aspecto da tolerância, ele quer o tempo todo. E como ele já não consegue mais usar como antigamente, na medida que ele usava antes, onde ele controlava, as consequências negativas começam a se apresentar. Então a gente vê caras que batem na mãe, na avó, batem no pai, batem, quebram e arrebentam porque eles querem usar, ou quando eles começam a roubar, né? Aí o cara quer mais, começa a roubar, acontece de tudo naquela tolerância. Mas e o familiar? Aqui entra uma coisa muito interessante que talvez chegue no momento da exaustão, até para a pessoa buscar um grupo, né? Porque a gente está negando, 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 negando. É uma tolerância que a gente tem conosco mesmo, até como proteção, né? Só que chega um momento que você já não aguenta mais negar. Então, quando você está quando você está menos propenso a permanecer em negação, a chance de experimentar esse fundo emocional é mais rápida, porque você entra na exaustão. Ai, acabou, não aguento mais, realmente está acontecendo isso, 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 isso. Então, quando você para de negar, aí tem a tendência que você entre num processo de um fundo emocional, você entra numa exaustão emocional, você perde o controle da tua vida e começa a querer fazer alguma coisa por você. Muitas vezes a gente pode até dizer que a importância de chegar no processo de deixar de negar, ainda que caia numa situação onde o teu fundo emocional vai ter sido totalmente abalado, mas é ali que a maior parte das vezes você vai se sentir quase que obrigado a tomar uma atitude. Não é uma coisa, ninguém toma atitude. Eu levei 2 anos para tomar uma atitude talvez mais coerente com a minha vida, né? Outro sintoma que todos enfrentamos, eu pelo menos enfrentei todos eles, na pessoa que tem dependência química, ela tem um aumento de problemas físicos. Então, perda de peso, as lesões podem se tornar frequentes, né? O cara está usando tanta droga que o cara cai, o cara bate o carro, o cara se machuca, mata. Má higiene dental, a gente sabe como é que é isso, propenso a infecções, né? Quem olha aquela turma na Cracolândia, como eu vi nos últimos 2 anos na prefeitura lá e vivendo dentro da Cracolândia, é muito triste, porque você vê as pessoas doentes. E a vitória é quando você consegue pegar uma daquelas pessoas pela mão e levar lá dentro do recomeço, para que ela possa tomar um banho, para que a gente possa descobrir o que ela tem, né? Então, o problema médico e físico acontece literalmente das pessoas quando elas partem do processo da dependência no seu estágio maior, quando elas perdem o controle, quando elas estão na compulsividade. Aliás, elas não estão nem ligando para isso, né? Elas não estão nem querendo saber disso. Elas estão querendo usar só. Então, o problema médico e físico é um comum. Mas, para o familiar, não tem nada diferente, né? Problemas de saúde relacionados ao estresse, menos aptos a priorizar hábitos saudáveis devido ao foco no familiar. Quantas vezes eu passava a noite acordado, consciente, esperando ele voltar. Minha pressão, hoje eu tenho problema de pressão, com certeza resultado disso. Eu perdi, na época eu tinha já 89 quilos, cheguei a 72 quilos assim, rapidinho. Porque eu não queria comer, não queria dormir, eu só queria ajudar, né, entre aspas, e para mim aquilo era ajudar. Quando a última coisa que eu estava fazendo era ajudar ele. Então, são problemas. Todos esses sintomas, vocês viram que eu fui nomeando os sintomas, são sintomas que nós temos iguaizinhos a eles. Por isso, quando o cara tem coragem de falar quem está doente é meu filho, não sou eu, a gente tem que conversar com ele e mostrar para ele que os sintomas que ele está sentindo ou que ele vai sentir, se ele não tiver com todos eles ainda, é exatamente igual. A negação
Ilusão. A pessoa com dependência química, ela racionaliza, ela minimiza, ela culpa o outro, ela mente, ela guarda segredos, vive isolado, né? Eu nunca entendia porque o cara estava sempre isolado. Por que está isolado? E uma das coisas mais fortes, né? Mesmo quando ele está buscando a solução da vida dele, ele tem aquela memória eufórica que lembra da primeira vez que ele teve aquela sensação. Não consegue lidar com a situação atual porque a primeira vez ele ficou no barato com uma coisa simples. Daquele momento em diante ele já não tem controle. Então não vai ser. Então ele tem lembrança da primeira vez porque ele ficava bem, ele curtia, era uma curtição. Porque agora não é mais curtição, agora é um sofrimento muito grande. O cara sofre. Então isso é uma memória eufórica que acontece muito clara para eles, é a negação e ilusão. Essa ilusão de que como é que seria, né? Mas e o familiar? Faz a mesma coisa, racionaliza, minimiza, culpa, mente, guarda segredos, se isola. Quantas vezes a gente vê pessoas que a gente tenta trazer para o grupo e a pessoa não vem, ela está isolada, ela não quer papo. E a coisa mais forte para mim, e eu digo por mim, é memória eufórica, lembrando de quando as coisas estavam bem. O que adianta, né, na ilusão, a gente ficar lembrando de quando as coisas estavam bem? Né? Dona Mara fala, existe o filho antes, o filho durante e o filho depois. Nenhum dos três são iguais. E lembrar de quando as coisas eram antes bem é uma ignorância que a gente tem, às vezes por ignorar a doença, por ignorar a situação. Né? Porque lidando com a situação atual, a partir de hoje, aqui, agora, é que a gente vai transformar num novo amanhã, equilibrado, sóbrio, com pessoas diferentes, inclusive, mas que podem viver bem umas com as outras. Mas a gente tem que parar de viver na ilusão. E assim como eles têm a ilusão eufórica dessa memória, nós também temos a nossa. Sintomas que vão se apresentando exatamente iguais, não diria na mesma ordem, nunca em ordem, mas que a gente com certeza percebe durante o processo em que a gente vive a dependência química, né, a doença dentro do núcleo da nossa família. Onde as pessoas não conseguem viver em harmonia, porque esses outros sintomas estão ali imbuídos no meio, soltos ali no meio, né? Muito interessante. Por aqui, o que fica para mim nesse processo todo é uma reflexão, né? Que é muito importante, que a gente não deve, né, se desesperar se você se encaixa nesses 8 sintomas, porque se nós estamos olhando agora e nós estamos no amor exigente, provavelmente nós já descobrimos isso. Mas quantas pessoas que estão começando, que estão conhecendo o amor exigente, esse programa de autoajuda, que tem um programa de qualidade de vida, com princípios éticos e básicos que transformam, que revolucionam o ser humano através dessa linha comportamental, né? Mas hoje a gente tem que não se desesperar se a gente está encaixado em todos os 8 sintomas ou em algum deles ou o máximo deles. E talvez seja aqui o grande segredo dessa introspecção. A autoconsciência, ela não é amor exigente, né? Tem que lembrar. A autoconsciência é a chave para se recuperar da dependência e da codependência. Quando a gente trabalha o amor exigente, o programa, os princípios, quando a gente reflete mensalmente, semanalmente sobre cada princípio, nós temos que trabalhar fazendo uma introspecção, buscar uma autoconsciência sobre aquilo. Tentar entender o que está acontecendo com a gente. Tentar entender conscientemente, porque é importante que a gente consiga entender o que está acontecendo. Cada princípio falado, pensado, conversado, partilhado, ele vai ser fundamental, principalmente que nós sabemos, né, que os 6 primeiros princípios são o objeto da reflexão do programa. É aquela brincadeira onde eu estou, com quem eu vou, como eu vou. Ali são princípios que vão te esclarecendo momentos teus de reflexão, que você é gente, que filho e pai não é igual, que marido e mulher não é igual, que nós, sendo diferente, apenas na função, nós somos, apenas na condição de ser humano, nós somos iguais, mas nossas funcionalidades diferentes. Né? Trabalhar a culpa, o que é talvez um dos grandes segredos de todo esse processo, né? Nós nos sentimos culpados, nós não conseguimos entender que não fiz por mal, mas eu podia ter feito melhor? Sim, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter evitado? Sim, eu podia ter evitado. Talvez. Que também não quer dizer, e a gente sabe disso, muitas pessoas que fazem os programas de prevenção têm filhos
e trabalham programas de prevenção, às vezes enfrentam a mesma situação, porque eles falharam, não. Mas, se você tem uma base, um conceito, vai ajudar você a, pelo menos, tentar sair mais rápido dessa situação. Então, a autoconsciência é a chave para se recuperar da dependência e da codependência. Ambos precisam fazer isso. Colocar o programa na vida, entender que aquilo lá deve ser vivido, como ela sempre fala, o Luiz Fernando, o Marco, não é um programa de falação, falamos agora no começo, não é um programa de ação. Nós temos que acreditar que a oração é o orar, né? Cada um se conectar com o seu poder superior, da maneira que ele entende, mas, acima de tudo, encontrar naquilo a chance de pensar o que eu vou fazer, como eu vou ter metas claras para a minha semana, para conseguir fazer esse passo, que pode ser pequeno no começo, mas que vai ser o início da minha recuperação. E tudo isso tem a ver justamente na introspecção. Você não pode mudar o que você não sabe, não reconhece. Para mim, a dependência química era uma coisa nova, eu não entendia. Eu não entendia, achava que era um problema só de caráter da pessoa, mas não, é uma doença. Então, o que mexe no caráter da pessoa, mas acima de tudo é uma doença. Então, se eu consigo entender com o que eu estou lutando, eu tenho a chance de ser diferente e, com isso, criar um valor diferente na vida da pessoa. Eu não posso mudar ninguém, mas se eu estiver razoavelmente equilibrado, as minhas atitudes podem ser de conforto e apoio para que aquela pessoa melhore. Se ela vai fazer isso ou não, é a opção dela, a gente sabe disso. Eu não tenho dúvida que a minha única ação perante a recuperação do meu filho maravilhoso, que já tem 8 anos, foi tentar ficar melhor, mas foi ele que buscou essa recuperação. Ele decidiu fazer, ele se imbuiu desse compromisso de ficar cada vez melhor. E a única maneira que você pode falhar na recuperação é desistir de tentar insistir. E isso tem a ver com a gente entender que não é só ele que recai, não são só eles que recaem. A gente recai. A gente, às vezes, está num processo de evolução, entendendo o programa, fazendo tudo direitinho, e acontece uma situação e nós recaímos. Porque nós somos seres humanos, então somos gente, né? Pais também são gente. E como seres humanos, nós estamos aptos a errar. Por mais que nós tenhamos nos imbuídos do objetivo, naquele objetivo maior, a meta perfeita de sempre seguir o programa, fazer tudo direitinho, não se deixar manipular, nem manipular, né? Porque então, nós também nos manipulamos, né? Muitas vezes nós recaímos. A diferença é que a nossa recaída tem um impacto diferente na saúde das pessoas. Vai ter na nossa. Então, dito isso, né, o que é importante para essa reflexão, né, que eu coloco para todos nós, é principalmente entender que a doença que a pessoa está enfrentando, eu também estou enfrentando. Apesar de não ter o CID-10 para a nossa doença, eu não tenho dúvida que ela é uma doença. Eu vou lembrar de novo, né? O estágio da negação, aquela etapa da negação, não é comigo, meu filho não tem nada, é só coisa de juventude. E aí, quando você começa a perceber que está alguma coisa errada, você começa a querer controlar, você começa a tentar, a preocupação aumenta e você tenta controlar e vai ficando doente, porque ele está doente. Ele está fazendo a mesma coisa que você está, só com a droga, você está ficando com ele. E você vai lutando, e aí chega um certo momento, você começa a se desorganizar, que é a terceira etapa. Na desorganização, ninguém mais manda na casa, você já não sabe o que você está fazendo ali, e quando você vai ver, você está atuando em prol da pessoa que passa pelo processo da dependência química, porque como você está desequilibrado, ele, pelo menos, está funcionando em cima da droga, você em cima dele que não consegue atingir. E aí, nesse momento, você entra em exaustão, como eu entrei, e aí eu aceitei que eu poderia ir a um grupo de apoio. Eu comecei depois, a minha esposa já tinha começado há muito mais tempo, ela tinha buscado outro tipo de ajuda, ela tinha ido em vários lugares, e eu que não acreditava. Mas o mais importante é que a gente acaba descobrindo, né? Olha esse iceberg que eu estava falando, olha que interessante. 15% da adicção, realmente, que a gente fala da doença, está ali, ó, beber, drogar, o processo inteiro. Mas 85% está abaixo
desse iceberg. Olhem bem, a obsessão mental, compulsão, sistema de controle de defesa, né, que a gente tem, sentimentos que não tem sem poder, né, atitudes negativas, né, ilusão, dependência psicológica, a gente fica dependente daquela pessoa. Se o cara está bem, você está bem. Se o cara não está bem, você não está bem. Se o cara chega e não te dá bom dia, você fica pirado, você não me ama mais. E aí o cara é o que ele queria, né? Fora a baixa autoestima que a gente tem e os sintomas físicos. Então, esse iceberg, ele é muito claro para a gente entender da importância que a gente precisa trabalhar esses 12 princípios éticos, básicos e éticos com muito carinho. Porque ali está todo o trabalho embaixo do iceberg que você está olhando. Eu costumo dar um único relato que não é meu, mas que para mim foi uma das coisas mais chocantes que eu vivi lá na prefeitura durante o tempo do Mães da Luz com o Miguel Tortorelli, que era um senhor bem vestido, mas sujo, entrando lá e falando para mim assim: eu estou morando na rua. Aí eu olhei para ele, não parecia um morador de rua. Não, estou morando na rua já faz alguns meses. Está morando na rua? Mas me conta então sua história. Eles sentavam, conversavam, ele sentou e começou: eu tenho 2 filhos que é um casal de gêmeos, meninos, e os 2 estão usando droga. E eu falei para eles que dentro de casa eles não iam ficar usando droga comigo. Só que eles não quiseram sair. E como eu tinha muita preocupação que eles fossem pegos na rua, pela polícia, comprando droga, eu fui morar na rua. Essa pessoa não tinha mais que 45 anos, gente. É um cara novo também, 45, 46 anos, filhos de 20, 21. Pois ele optou, ele estava morando na rua para deixar os 2 morando em casa e ficarem protegidos. Agora, me diga que atitude, que tipo de atitude protetora é essa que a pessoa consegue enxergar dentro da doença dela? Ele tinha sentimentos de culpa, provavelmente, e uma série de outras coisas que fez com que ele optasse deixar a mulher dele cuidando das crianças, né? E foi morar na rua. Estava morando na rua já fazia 2 meses. E eu conversei com ele com muito carinho, né? Porque se o cara está na dor, quem somos nós para querer falar alguma coisa? Contei para eles a minha história, claro, né? Falei para ele que ele tinha que ter uma visão mais ampla do processo, da doença dos filhos dele e tal. Eu gostaria de que ele viesse nos grupos que a gente tinha lá, tal, ou que ele fosse nos grupos do Amor Exigente. E ele nunca mais apareceu. Eu espero que, de repente, mais para frente, ele possa ter tido alguma iluminação e buscado ajuda realmente no grupo de apoio, mas a doença é muito grande, e essa doença embaixo do iceberg é grande. Por isso que a gente tem esse programa tão maravilhoso, né, que é o programa do Amor Exigente. Essas 2 mãos aí são tudo, né? Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu. Eu acho que não tem coisa mais maravilhosa do que a gente imaginar o fato de que eu unir o meu coração e segurando as mãos, eu vou ter força suficiente para dar o passo seguinte, né? E aí esse casal aí, esse grande ser humano aí que fala: o homem não pode atingir a Deus só com o intelecto. O uso correto dos sentidos, a intuição e o coração, porém, aprofundam nesta tarefa. Para quem viveu há tantos anos com ele, como todos nós que tivemos essa oportunidade, sabemos, né, que ele nos atingia com o coração, né? Apesar de todas as palavras maravilhosas que ele falava, era o olhar dele, aquele carinho que fazia com que nós nos sentíssemos seguros até para poder tomar uma atitude, né? E a Dona Mara, eu não consigo ler, talvez vocês consigam ler aqui: Amor Exigente ensina o pais a tomar posição e superar crises, né? Eu não consigo por causa que tem a... Cadê o... Deixa eu ver se eu tiro esse para eu conseguir ler isso aqui. Não deu. Vamos lá. Bom, vocês estão lendo, né? Amor Exigente ensina pais a tomar posição e superar crises. A Dona Mara é uma dessas pessoas que todos nós entendemos como uma continuidade dessa sabedoria do Padre Haroldo, né? Com todo o carinho, com todo o carisma dela, né? Com todo aquele jeitinho dela. Ela sempre tem uma palavra de carinho, mas sempre nos coloca o dedo na ferida e falando: olha aqui. Ela falou para mim uma vez: Ronaldo, você não está colocando o amor exigente na sua vida. E eu entendi o que ela queria dizer.
Princípios de comportamento, né? Para todos nós que já vivemos neles, eles são princípios realmente que trabalham todos os nossos comportamentos do dia a dia não só dentro da família, mas o dia a dia no trabalho, o dia a dia numa comunidade qualquer, num clube. Se nós conseguíssemos respeitar esses princípios, eu acho que a gente seria realmente muito mais feliz. E eu acho que essa é a minha busca, né? A minha busca é me manter dentro desse processo de recuperação contínua, olhando para esses princípios. Dos princípios que sempre me chamam a atenção para que a gente possa ser, é o terceiro do princípio ético. Ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência e transmissão dessa proposta. Mas principalmente na vivência. Ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência. Entender que cada princípio tem a ver com a minha vida a cada momento. Não é o tempo todo, é o tempo todo. Vocês sabem que eu sou budista, né? Me converti há 7 anos e sempre fui católico e a minha espiritualidade sempre foi muito importante. E independente de eu ter mudado, né, a minha religião, eu entendo que a minha espiritualidade só teve uma vitória com tudo isso. Porque o que importa na vida da gente é justamente o quanto que eu consigo tirar daquela religião que eu sigo para enaltecer a minha espiritualidade, para que eu seja uma pessoa cada vez melhor. Porque o padre Haroldo falava, todo mundo sempre ouve, né? Dentro da fazenda dele lá, não é porque ele fala, eu não obrigo ninguém a seguir o rito de missa, aquela coisa tal. O cara tem que ir lá. Se o cara não vai rezar ou não, fica lá. A espiritualidade a religiosidade é uma opção, mas a espiritualidade não é. Se o cara quer se recuperar, ele tem que trabalhar a espiritualidade dele. E todos eles acabam aceitando e percebendo isso, a diferença que faz você ter uma espiritualidade, ter um estado de vida elevado, você conseguir perceber que durante o dia o teu estado de vida flutua, você uma vez está de mau humor, aí de repente você está bem. E por quê? Porque é assim que é o ser humano. O ser humano não é estanque. Todos nós temos nossos infernos e as nossas luzes. O tempo todo está acontecendo alguma coisa, né? E o exemplo mais clássico disso é aquela história. O cara pode sair com acordar com bom humor, sair de bom humor, iluminado. Se ele vira a esquina e bate o carro, acabou. Então, a gente tem a chance, usando uma espiritualidade forte, né, buscar transcender essa situação e entender a importância dela, a importância que ela tem no nosso processo de recuperação. E talvez seja aqui o segundo, né, a trabalhar metas e objetivos, né? Enquanto a gente não entender exatamente o que nós estamos fazendo, né, dentro do amor exigente, considerada a importância de cumprir as metas, porque é aí que está a famosa ação que a gente fala. O objetivo, obviamente, é que eu fique equilibrado, porque o pior das coisas é que o meu objetivo era que meu filho parasse de usar droga. Mas como é que eu posso ter um objetivo na vida do outro? Então, mas eu queria, meu objetivo era esse. Então, são falhas que a gente vai aprendendo. O que eu tenho? O meu objetivo é que eu me torne uma pessoa sóbria, é que eu me torne uma pessoa boa de estar ao lado, que eu me torne uma pessoa aberta, de credibilidade, para que a pessoa possa vir conversar comigo, que as minhas atitudes sejam claras, honestas, né? E as metas, né, são aquelas que semanalmente a gente sai quantificando, com qualidade a meta, trabalhando no primeiro momento, a gente até aceita, o cara fala, eu vou pentear meu cabelo, eu vou cortar minha unha, vou fazer... Tudo bem, isso é um processo inicial da autoestima, mas para você mudar o que você veio fazer ali, não basta só você ficar bonitinha, você tem que mudar, tem que deixar bonitinho o teu interior, e é aí que o programa começa a fazer a função dele, né? Então é isso, quando a gente passa pelo processo de descobrir que a doença é uma doença familiar, que a dependência é uma doença familiar, e eu encontro um programa que tem todos esses instrumentos para que eu possa ficar realmente cada vez melhor. Eu quero ficar cada vez... Primeiro eu quero, né? Tem que querer. Né? E tem todos esses instrumentos, os princípios que são norteadores, a espiritualidade que te eleva, as metas e objetivos para você fazer par e passo, não tentar resolver tudo uma vez, porque tem gente que depois de 14 anos, 15 anos da pessoa usando droga dentro da casa, ela quer chegar lá e resolver na semana seguinte, e não vai conseguir. Aí o que acontece? Ela se frustra e deixa ele ir no grupo. Deixa de ir. Então, o grande lance é a gente também, quando recebe da primeira vez,
é muito importante que a gente esclareça. Se chegar da primeira vez e falar que a pessoa está doente, também não volta mais. Mas o importante é que a gente mostre para a pessoa que é um processo que está acontecendo ali. A vinda dela foi um processo. Mostrar para ela, você veio de cara, foi primeiro, logo de cara você veio, para ela começar a entender esse processo que ela teve da negação, né, da desorganização, da exaustão até ela chegar no grupo. Então agora, é um processo que você vai ter que passar. E isso tudo faz parte da tua recuperação, para ficar uma pessoa ainda muito melhor do que você era quando você enfrentou esse problema. E uma das coisas que a gente, e vocês também devem ter já experimentado, é resgate de relacionamentos dentro dos programas. Muitas famílias que estavam totalmente desorganizadas, quebradas, marido e mulher que não se falavam, passam a falar, passam a conversar, passam a entender a importância de estar juntos, né? E também, claro, a gente sabe que família não é uma família mais margarina, como antigamente, e o que importa é que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas dentro daquela casa possa estar juntos e fazer alguma coisa um pelo outro, sempre em conjunto. Então é isso, aqui estão meus dados, minha gratidão imensa. Eu acredito que das coisas que eu pude experimentar na minha vida, como maneira de transformar a minha vida, o programa foi uma das coisas mais maravilhosas, onde eu tive muita dificuldade no início, onde eu tive muitas recaídas no início, e ainda recaio, muitas vezes eu me vejo tomando atitudes que não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi pela primeira vez, né? E eu ainda tive a sorte, talvez por dizer isso, que fui recebido lá pelo Luiz Fernando, foi ele que me acolheu no Grupo Santo Amaro, com aquele carinho dele e tudo. E eu lembro muito bem que eu, chorando, disse para ele que eu não sabia o que ia fazer na minha vida, porque eu tinha um filho usando drogas. E ele, com muito carinho, pegou no meu ombro e falou: eu tenho 4 filhos, 3 estão usando drogas, e os 3 estão bem hoje, Ronaldo. Confia, dá certo, só não pode desistir. E eu confiei, sempre junto com ele, junto com todos vocês. Continuo aqui confiando, né? Porque se eu estou falando isso para vocês, com certeza eu estou falando para mim também. A gente não deixa de estar aqui, porque assim como o meu filho fala para mim, eu vou no grupo para nunca esquecer de onde eu vim. Isso são palavras do meu filho. Ele fala: eu continuo indo ao grupo para que eu nunca esqueça de onde eu vim. E é por isso que eu venho no grupo, para nunca esquecer de onde eu vim, para poder ajudar e ser ajudado, e ter a chance de estar com vocês, pessoas maravilhosas, nesse dia de sol, que vocês estão com sol aí, né? São Paulo está menos ensolarado, mas também está bom. Mas curtindo e compartilhando um pouco dialogando um pouco sobre tudo aquilo que a gente pode conversar. Eu vou desligar aqui agora, parar de... Posso fechar aqui, né? É isso. Obrigado. Ederaldo, Oi. vamos abrir para as perguntas? Ah, sim. Estamos abertos aí para as perguntas ao Ronaldo. Então, eu já tenho uma aqui, já levantei a mãozinha. Então, Ronaldo, primeiro gratidão, né, de você ter aceitado aí passar esse pedacinho de domingo com a gente. Não estou no calor do Rio, não, ainda estou no frio de Friburgo aqui, mas tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Foi muito bom a sua colocação. A gente realmente passa, basicamente, eu acho que por todos esses estágios, né? E quem dera que lá atrás já tivesse uma luz para a gente se diagnosticar e ver que a gente estava nesse processo. Então, a gente sofre muito, batalha muito, bate muito a cabeça para conseguir enxergar tudo isso. O grupo ajuda muito a gente. Mas depois eu estava até conversando com uma voluntária outro dia, a gente chega num estágio em que as coisas, a gente se identifica e, às vezes, alguns alarmes, eles ajudam a gente a continuar no nosso processo de recuperação. Mas como somos gente, de vez em quando a gente tem essas recaídas, né, que você falou, né? O desafio está lá em recuperação, né? No Amor a gente chama de desafio, né? Está lá em recuperação, as pessoas estão levando a vida e a gente tem essa ansiedade, né? De, olha, eu confesso a você, uma pessoa fala assim:
eu estou pensando em não sei o quê, eu tenho que me segurar para não querer resolver aquilo da outra pessoa. Então, é um processo contínuo. E, ao mesmo tempo, como lidar... Essa é a pergunta que eu queria trazer para você. Como que a gente lida, eu vejo isso muito nos grupos, tenho observado, com o desafio, no momento em que ele já está em recuperação, a gente acredita que está na nossa recuperação, mas de vez em quando tem essa nossa recaída, né? De querer abraçar, de querer resolver, deixa que eu faço, deixa que eu dou conta, né? E não só as recaídas, como esse oferecimento, né? De querer estar sempre ele suprindo para o outro, né? Eu confesso que às vezes eu preciso me segurar. Uma amiga conta assim, eu tô não sei o que, não sei o que. Aí eu, cara, ela não me pediu nada ainda, deixou me segurar para esperar qual é o momento certo, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Que acho que é nada essa questão dessa nossa codependência, né? Eu não tenho a presunção de responder essa pergunta exatamente, né, Rosa? Mas eu posso dizer o que eu sinto disso. Um dos livros da Dona Mara, se não me engano, é o livro da prevenção, e ele fala assim, ou não sei se foi lá, eu estou confuso agora, que diz assim, quando a gente faz uma coisa pelo outro, que o outro poderia fazer, eu estou chamando ele de incompetente, de todas as características ruins, né? Então, o fato de você estar o tempo todo preocupado em querer suprir alguma coisa da pessoa é que talvez ou você não tenha confiança ainda suficiente, ou talvez ele não tenha mostrado tudo que ele já está pronto para isso. Mas a única maneira que existe, depois, isso eu digo eu. Eu só ajudava, no começo é aquela história, quando se o cara ele abaixa, eu corro para ajudar, ele falou, não, eu só estou amarrando o sapato. Mas a gente está tão preocupado em querer ajudar que qualquer movimento dele é a desgraça, não é a desgraça. Então, eu, como resposta a isso, eu diria assim, a gente tem que aprender com muita oração para a gente. Né? Oração que eu digo não é ficar... É oração assim, é buscar na tua introspecção, entender, a pessoa é capaz, você tem que acreditar que ela é capaz. Você tem que trabalhar isso dentro de você, porque se você não conseguir, enquanto você não colocar na tua cabeça que ele é capaz, ele não vai ser capaz, porque você vai estar sempre colocando a imagem dele de um incapaz. E se você está colocando nele a imagem de um incapaz, você não está dando a ele a chance de fazer o que ele precisa fazer. Só que eu entendo isso, a gente como codependente, a gente está quase que, eu vou até brincar uma coisa feia, a gente está quase torcendo para ele fazer uma besteira, para você ir lá corrigir e falar, olha aqui, eu estou aqui para te ajudar. A gente tem essa necessidade, isso é baixa autoestima até às vezes, sei lá. Eu tive isso muito. Tinha horas que fala, para de me encher, sabe? Porque é verdade, a gente está sempre querendo cobrir uma coisa que não existe. Né? É claro que você não vai dar para a pessoa que faça alguma coisa, talvez além do que ela pode naquele momento. Você tem que ter uma certa expectativa. Né? Assim como a gente brinca, e eu também acho isso muito legal. Quando o pessoal está tirando a mesa, uma família está toda tirando a mesa, todo mundo pega o prato, leva, aí tem um garotinho de 4, 5 anos, pega aquele prato de adulto, com talher e começa a carregar para lá. Alguém vem, arranca da mão dele. Quer dizer, qual era o certo? Pegar um pratinho de um pires, dá para ele levar, mas não tirar dele a chance de resolver, de cumprir a obrigação dele. Porque eles, quando saem das recuperações, quando eles estão em recuperação, eles estão cumprindo, minha visão, a obrigação deles com eles mesmos. Eles se propuseram a melhorar. E quando você vai e corta isso, e ajuda ele, cobre ele e tal, porque a queda que ele vai ter, talvez, naquele processo da recuperação dele, vai ser para a própria recuperação dele. Se você não deixa ele cair para tentar levantar-se só, como a gente fala muito no budismo, o cara tem que se levantar. Ele caiu, eu vou me levantar. Ele caiu, eu vou lá, dou a mão para ele levantar. Então, é muito difícil. Talvez seja, como eu disse, dos estágios nossos da dependência, aquele negócio da preocupação e tentar controlar. Então, você tira da pessoa a chance de ela mesma resgatar a besteira que ela fez. Claro que pode ser que numa situação você precisa estar presente, mas espere a pessoa pedir ajuda. Estou falando do momento que ele já começou a recuperação dele, né? Talvez eu acho que tem que esperar sempre, né? Mas essa é o que eu podia te dizer. A imagem de tirar dele a chance de fazer bem feito, cobrindo sempre, é horrível. E eu fiz muito disso.
E só para fechar assim, na verdade, não é nem só às vezes do desafio, né? É no entorno. Você, de repente, a pessoa foi lá, entrou na recuperação, está levando a vida dela bem, e a outra pessoa, que é o familiar, muitas vezes ele fica com um buraco, né, com um vazio, e aí ele começa a querer arrumar a vida de todo mundo, né? Então, é um trabalho constante que a gente precisa ter, mas gratidão. Boa Obrigado. dica, gratidão. Maria Luísa Branco, que levantou a mãozinha ali. Pois é, eu queria contribuir um pouquinho com essa fala da Rosa e também engrenar numa outra via para a gente conversar. Uma das coisas que eu percebi é que quando a gente chega no amor exigente, o sentimento de impotência, ele toma conta da gente absurdamente. E a gente fica muito mal com esse sentimento. Mas quando a Rosa falou aí de um outro momento, onde os filhos já estão no caminho, já estão na recuperação e que a gente está lá, o sentimento de impotência ele é muito positivo, porque impede a gente de querer fazer as coisas. Exatamente, ele é protetor. Ele inicialmente é extremamente desagradável e, num outro momento, ele é protetor. Que bom que a gente é impotente, que não vai poder mais se meter na vida alheia com as nossas maluquices, né? E a outra coisa que eu queria falar também, Riseta, é a importância desse programa do exercício do amor. Para mim, eu vou te dizer, eu acho que se alguém me dissesse no início, talvez eu não fosse capaz de entender. Mas depois, com o andar da carruagem, o que eu vi que a minha grande área de adoecimento era da minha capacidade de amar. A gente tenta aproximar o programa de amor exigente da ciência, da psicologia, da pedagogia, vai pegando a psiquiatria, vai pegando tudo para poder ampliar a nossa visão. Mas tem uma questão fundamental, que é essa do Padre Haroldo traz para a gente com toda a força, que a dona Mara traz com toda a força, e que eu acho que foi a minha maior herança do amor exigente, foi que eu pusesse os meus olhos sobre a minha capacidade de amar, que estava uma confusão, porque eu nem sabia o que era isso, né? Saber atender o outro, mas capaz de amar. Eu queria que você fizesse um link disso com o iceberg aí. Eu acho que eu botaria essa questão lá embaixo no iceberg, sabe? Essa que está bem doente. Mas está lá, porque aí eu vou falar Ronaldo, né? Tá. Em todos aqueles sentimentos que estão lá dentro, falta de sistema rígido de defesa, autoestima, todas aquelas coisas, eles teriam sido coroados com uma vitória ou uma recuperação se, acima de tudo, houvesse amor, mas aquele famoso amor que a gente conhece, um amor que orienta, exige e educa. Porque somos nós seres que amam, né? Nós somos uns seres que amam efetivamente. O problema, nosso maior problema, é a mistura que a gente tem, é a condição de entender o que é esse amor. Então, Maria Luísa, eu acho que porque eu fiz tudo por amor. Eu sei que eu fiz tudo por amor, mas que amor é esse? E eu acho que até o aprendizado do amor exigente para mim foi muito interessante, porque eu percebi que muitos amigos meus que eram extremamente exigentes tinham até mais amor do que eu. Eu tenho um grande amigo que chamava Aguinaldo, da Ródia, e a gente saía junto de manhã para trabalhar, e ele pegava a carona comigo, eu pegava a carona com ele, nós trabalhávamos perto. E eu falei, pô, por que você demorou hoje? Não, eu estava esperando para levar meus filhos na escola e estava arrumando a cama. O filho dele tem 6 anos e 8 anos. Falei, pô, eu não estou entendendo, meus filhos tinham a mesma idade. A empregada vai arrumar. Então, não, é minha casa, tem empregada, mas quem arruma a cama são os dois. Então, para mim, o que ele mostrava para mim que ele não tinha amor pelos filhos dele. Imagina fazer os garotos fazer isso. E hoje eu entendo que ele tinha muito mais amor do que eu imaginava, porque ele estava dando para eles protagonismo, estava ensinando eles a ser gente, né? Então,
quando você fala que a gente parte da impotência anterior para a atual e começa a enxergar ângulos diferentes dessas dificuldades, a presença do amor, né, no programa, a presença do amor na espiritualidade, a presença do amor no grupo, transcende para que você se sinta mais forte, para entender que você deve parar, esperar. Porque nós temos uma compulsão muito forte o tempo todo. Isso eu digo no dia a dia, não é só nisso, até no trânsito. Então, é o que eu poderia te dizer assim, mais ou menos. Eu não, né, na minha humildade de te responder isso daí, porque eu concordo com você bastante no que você falou. Nós temos Muito bom estar com você, viu, Rezinto? Adorei. Nós temos uma pergunta da Gorete. Cadê a Gorete? Ela levantou a mão. Não? Ela tá com um problema no telefone dela, não abriu o microfone, provavelmente. Ronaldo, então a pergunta é minha. Vamos lá. Quando você teve a oportunidade de escutar da Dona Mara, que você ainda não estava no programa, e você sabia exatamente o que ela estava querendo dizer, e eu acredito que isso já tenha um tempo, e de lá para cá você só amadureceu no programa, você poderia contar para nós o que ela estava tentando te dizer e como que você enxerga isso hoje? Não, ela estava... exatamente, ó. Vamos lá. Pais e filhos não são iguais. Aí você vai dar o discurso, conversa tal. Só que ela e eu, naquela época mais, a gente tinha uma relação mais comum, a gente estava sempre junto. Então eu ia lá e fazia um discurso de pais e filhos não são iguais, e ela viu o que estava acontecendo comigo, pessoalmente. Então, por que isso é interessante? Porque, e vocês todos, nós todos aqui sabemos que chegar lá na frente e dar discurso, qualquer um faz, né? O problema é o que eu faço com esse discurso que eu dei lá na frente para mim, né? Como é que eu me sinto em relação a esse discurso que eu dei? Porque o que ela estava tentando me dizer era uma coisa muito interessante que eu percebi depois. Quando eu falo uma coisa que eu não estou praticando, a autenticidade daquilo fica comprometida. As pessoas não sentem exatamente segurança nas minhas palavras. E eu não sei se seria isso que ela estava sentindo, mas claro que ela não, porque ela estava vendo o que estava acontecendo. Então, eu acho que a coisa mais forte que ela me disse é assim: Ronaldo, você não está sendo autêntico. Você é um ótimo orador. Você é um cara maravilhoso. Ó, quero você aqui com a gente, vamos conversar, vamos trazer esses assuntos, vamos fazer que as pessoas reflitam, mas aproveita e reflita também, né? E isso foi uma verdade. E eu fiquei com raiva, eu confesso para você. Porra, como assim? Aí eu fiz assim: como assim, Dona Mara? Eu lembro bem desse dia, porque eu estava no Soltanier, quando ela me chamou, aquelas sentadas lá naquela salinha, eu não tinha previsto sentar com ela, e de repente veio não sei se foi a Clara, falou: Dona Mara queria que você aproveitasse e fosse lá com ela. Eu falei: claro, fui todo gostosão, né, meu? Cheguei lá, sentei e ouvi assim na cara: ó, Ronaldo, isso, uma delícia, aquele jeito dela, é uma delícia estar com você aqui, que isso, você é um ótimo diretor de comunicação, blá, blá. Mas você não está colocando amor exigente na sua vida. E aí? E aí eu tive que ficar quieto, Ederaldo, porque eu sabia que eu não estava colocando. E aí eu tinha que fazer o seguinte: não que eu tivesse que colocar e falar: ó, Dona Mara, agora eu estou colocando. Não, é para mim, né? Ela quis me ajudar, ela falou para mim: Ronaldo, é o que eu falei antes, fiel, honesto e verdadeiro. Eu não estava sendo autêntico, eu não estava sendo honesto comigo em de declamar sobre uma coisa e não praticar. E foi difícil ouvir, mas foi bem difícil também colocar algumas coisas em prática, né? E não é porque a pessoa não tivesse já em recuperação há anos, mas é porque eu não me permitia melhorar, entendeu, Ederaldo? Essa é uma das coisas interessantes, que a gente acha que está tudo bem. Não, assim tá bom, assim tá bom. Não, assim não tá bom. Se você acredita no programa, se você prega um programa, se você fala do programa, você tem que seguir o programa. E isso eu via no meu filho, mas eu muitas vezes não praticava. Não diria o tempo todo, mas eu saía fora. Assim. Então, foi difícil. Acho que a gente tem que sempre
No budismo, o Tsunesaburo Makiguchi, vocês me permitem, é o primeiro presidente lá no Japão, ele fala assim: todos nós precisamos, quando sentimos qualquer dificuldade, retornar ao ponto primordial. Deve existir na vida da gente, em algum momento, qual é o ponto primordial da decisão de buscar ajuda? Qual é o ponto primordial da minha recuperação? Em que momento que eu comecei a me recuperar? Então, ele diz, quando você estiver sentindo alguma dificuldade, retorne ao seu ponto primordial. O que ele faz com você? Ele ajuda, favorece você fazer uma reflexão. Gente, por que está acontecendo isso? De novo comigo. Onde que eu tô? O que está acontecendo? Por que eu estou errando aqui de novo? E aí eu tomo, como a gente fala muito, né, também na minha filosofia, atribuir a karma. Né? Só que para os japoneses, karma é ação. Karma não é ficar sentado aguentando qualquer dificuldade. Então, era essa a luta, é mudar o meu karma, é trabalhar o que eu fiz de errado, o que está acontecendo, sabe? Então, voltar ao ponto primordial. É importante nós, como seres humanos, o tempo todo tentar encontrar esse ponto primordial e conversar com ele. Foi o que a dona Amara fez comigo. Me obrigou a voltar ao ponto primordial. Obrigado, Ronaldo. A pergunta do Israel. Grande Israel. Boa tarde a todos. É um prazer estar com você, Riceto, e com todos aí. A minha pergunta, na realidade, é um pedido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para as mães sobre aquela questão do álcool, né? As mães vivendo naquele problema do alcoolismo dentro de casa e muitas famílias, infelizmente, pensando em que é normal, né? O filho ou o parente ficar bebendo e causar esses estragos todos no trânsito. A minha pergunta é essa. No trânsito. Tá, eu estava tentando entender o que você falou. Bom, na verdade, né, Israel, hoje mesmo, ontem eu coloquei um vídeo do Dr. Ronaldo Laranjeira sobre o problema do alcoolismo. Né? Nós vivemos uma época difícil, né? Onde a banalização do alcoolismo é uma coisa muito forte. Né? As pessoas entendem, né, que o beber é simplesmente algo social. Quando a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim. Mas, voltando para isso, se dentro da casa das pessoas, durante as festas, se não existe sobriedade para você conviver com o álcool, é muito difícil você querer exigir que o seu familiar, que o seu filho, que o seu neto, que qualquer pessoa tenha as mesmas atitudes. Eu estou num projeto muito forte, claro, sobre que tem a ver com o alcoolismo, que é o álcool no trânsito, né? Que é o álcool e a droga no trânsito. E o que você encontra muito, olhando para esse lado, Israel, é assim. Bom, primeiro é a banalização. Então, todo mundo bebe, porque eu não vou beber? Tudo bem. Só que, hoje em dia, 50% da população não bebe. Isso é um dado que o Dr. Ronaldo Laranjeira sempre mostra, e é verdade. Tem muitas pessoas que não são alcoólatras, mas o problema da bebida não é o cara ser alcoólatra ou não, mas é ser o quanto ele bebe no espaço de tempo e, em seguida, tem alguma atitude que possa ser comprometedora. No caso da direção, o que existe muito forte é que, como, voltando para as famílias, eu vou me ater nas famílias, é tão comum os levantamentos que a gente vê, as famílias terem aquelas festas maravilhosas, né? Todo mundo bebe, porque todo mundo bebe, e na hora de ir embora, o pai, que bebeu muito, o cara pega a chave do carro e vai sair. Agora, eu te pergunto, quem daquela casa tem atitude sóbria? Ele falou, não, você não vai dirigir. Não. Ninguém fala nada. E muitas vezes as pessoas entram no carro com aquela pessoa que bebeu e saem, né, e sai dirigindo. A gente atribui muito disso ao descaso que as pessoas fazem do perigo que significa beber qualquer quantidade. Não existe beber seguro quando você vai dirigir, quando você vai dirigir uma lancha, quando você vai dirigir uma moto, qualquer veículo automotor. Porque a tua percepção está alterada. Então, a gente procura trabalhar nesse projeto, que é muito importante. Primeiro, trabalhar na juventude, né, com os programas que vão ser programas de prevenção, para orientação, porque também não tem outra maneira orientar, mas principalmente trazer essa condição para que a família entenda, primeiro, que aquilo realmente não é saudável. Mas eu te pergunto, quantas pessoas levam isso a sério?
Não é assim. As pessoas... Isso não é nada. Eu já ouvi cara falando, eu bebo muito melhor, eu dirijo muito melhor quando eu tomei umas. É comum, é comum. Então, o problema todo que nós temos hoje, quem viu a live da doutora Maria de Fátima esses dias, nós temos um problema estrutural, familiar, onde as pessoas não procuram entender o que significa essa presença do álcool antes de ter qualquer atitude que possa ser pode ser prejudicial para ela, para os outros do carro e para outra família ou alguém que vai ser afetado pela atitude errada de beber e dirigir, usar droga e dirigir. Então, o que a gente também tem, sabe, Israel, para fechar isso aí, é o seguinte, lembrando, né, nas festas familiares, se você tem alguém que vai dirigir e o cara sabe que vai dirigir, é importante que ele defina, olha, eu vou tomar, a gente vê às vezes isso, né? Eu estou bebendo porque vai dirigir a minha esposa. Poxa, pelo menos a ideia, entende? A ideia não é exigir, eu não estou aqui para dizer não beba. Se o cara está numa festa, quer beber, tudo bem. Mas ele tem que ter aquela consciência de falar, quem vai dirigir é minha esposa, quem vai dirigir é meu filho, ele não bebeu, ele vai dirigir. Porque isso também é um exemplo que ele está dando para as outras pessoas que estão dentro do carro, para as outras pessoas da família, né? Dentro de um órgão mesmo. Mas é uma coisa que Israel, isso é uma coisa que a gente vê acontecer o tempo todo. Por que também acontece isso? Porque as pessoas sabem que não serão punidas. As pessoas sabem que se pegar ela, bêbado, dirigindo, se ele bater, causar uma morte, tá? Mas que pode acontecer, tomar uma dura, uma multa, e se vacilar ainda negocia com o cara lá e vai embora. Mas é uma coisa muito forte. Isso para mim é estrutural, é de raiz, é uma coisa que a gente tem que a crença efetivamente, a pessoa tem que entender que beber e dirigir, usar droga e dirigir não funciona. Qualquer mudança na tua percepção pode causar um acidente. Eu não sei se era isso que você queria falar, Israel, eu fiquei meio confuso. Mas... Sim, tudo bem, eu estou satisfeito. Era justamente para esclarecer a nossa sociedade, a todos os participantes, que aquela situação de beber e dirigir não combina, né? A gente já sabe, usar droga não combina. É que muitas pessoas, infelizmente, acham que o álcool é uma dosezinha e tal, não vai fazer efeito, e a pessoa pega o carro para dirigir ou faz outras ações, né? Mas é justamente para conscientizar isso, que álcool é droga, e a sociedade tem que estar pondo limites nas situações, né? Isso aí. Obrigado, Ronaldo. Eu vou te dizer mais, uma outra briga que nós temos muito forte, que eu já estou nessa briga há um tempo, né, com várias pessoas do governo mesmo, é o problema da Ambev, né? Não é nada, o cara é uma empresa poderosíssima, que tem um lobby fortíssimo lá no governo. Eu estou junto com o Hugo Leal, com o senador Stevenson, com o Cantarato, tive reunião no Ministério da Cidadania, estou indo para a reunião do Ministério da Infraestrutura, para fazer um trabalho conjunto, para a gente tentar mudar o MAD, que é o Mother Against Drunk Driving, né? Para que a gente possa mobilizar as pessoas em prol dessa consciência, né? Isso é muito importante. Mas, amigo, o anúncio da televisão diz assim, beba moderadamente. Ele não fala não beba. Ou beba seguro. Uma coisa assim, como é que o cara pode beber seguro? Posso falar um pouquinho? Sabe, eu achei muito importante você falar e essa pergunta do Israel, porque nos nossos grupos, ainda hoje, tem muitas famílias que chegam para discutir o assunto da droga, mas que continuam fazendo uso de bebida alcoólica. E isso nem passa na cabeça como sendo uma coisa importante. E eu percebo que nós, que frequentamos o Amor Exigente, a gente passa a ter essa responsabilidade social de falar sobre isso em todos os nossos lugares, em todos os ambientes em que a gente vive. Mesmo que a gente fique um pouco chato. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que se posicionar. Né? Eu, na minha família, eu sou uma chata, né? Mas eu continuo chata.
Então, antes que o Ronaldo fale, eu queria só complementar o que a Maria Luísa colocou. Está dando para me ouvir? Abrir o microfone? Sim, Abrir, né? sim. Em relação a isso, porque assim, eu vou generalizar, porque na verdade nós temos diversos grupos e a gente participa de reunião nacional. Então, generalizando, eu queria saber o seguinte: quando a família ela entende, por ser uma droga lícita, ela entende que é preferível a pessoa beber do que usar uma droga ilícita. E quando a família tem a dificuldade de que um dos componentes da família faz uso da bebida e não participa do amor exigente, e ele se acha no direito de beber. O que a Maria Luísa colocou, eu queria assinar embaixo, porque é uma dificuldade que a gente tem. E a gente sempre conta a historinha da dona Mara com relação à diabetes do filho, né? Já que o filho não pode chocolate, quando o filho vai na casa dela, não existe nenhum chocolate, nenhum doce, nenhum bolo à disposição. Mas é uma dificuldade que a gente vive. Ontem eu estava observando, no quase não vejo TV, mas ontem estava vendo uma parte lá da TV e entrou uma propaganda de uma cerveja, primeiro dizendo, fique em casa, cuide de você, nós queremos o seu bem, para no final dizer, nós vamos nos encontrar novamente juntos, né? E aí aparece a propaganda da cerveja. Então, é uma batalha muito grande em relação a isso, não só nos nossos grupos, como eu acho que pela área médica também, né? No Rio Grande do Sul tem um trabalho chamado Vida Urgente, de uma mãe que ela perdeu um filho, né? Com relação à bebida. E é interessante que cada vez que uma pessoa falece no trânsito, eles vão lá e desenham uma borboleta, onde aconteceu isso, né? É Tiago o nome do rapaz, ela até escreveu um livro. Tiago Gonzaga. Isso. É muito importante, mas assim, que comece por nós, né? Que comece dentro da nossa casa. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer as nossas festividades em casa sem bebida, meu irmão chegou lá e falou, ele me chama de Tina, Tina, cadê a cervejinha? Eu falei, não tem. Como que vocês estão tão alegres sem cerveja, sem bebida, né? Então, a gente precisa dar o exemplo para o outro, ser o exemplo para o outro. Mas é uma dificuldade grande por ser uma droga lícita, né? Só para fechar, você já percebeu que a gente vai nas comunidades e o cara fala assim, ó, aqui o cara tira todas as drogas, mas aqui pode fumar. Como se cigarro não fosse uma droga. Quantas vezes a gente vê o cara aqui, fumar pode, fumar é droga, cigarro é droga. Muito bem, nós chegamos no nosso tempo. A Simone está com a mãozinha levantada lá, estou vendo aqui. Simone. Ela levantou a mão, mas era só... Então, nós terminamos. A Rosa, passar a palavra à Rosa para a gente, aos agradecimentos. Eu quero agradecer muito ao Ronaldo por dedicar esse pedacinho do domingo para a gente. Agradecer a vocês todos também que estão aqui com a gente. E também dizer que semana que vem a gente continua nossos encontros dominicais. Vamos ter o Guilhermo, lá do Uruguai. Ele vai falar sobre o papel do coordenador do Amor Exigente no século XXI. Mas eu fico muito grata, sabe, Ronaldo? Essa questão da gente... vamos estar lá com a gente, e você dizer, não, sim, claro, mesmo sendo no domingo, né? Mesmo abrindo mão de estar nesse pedacinho de tempo aí com a sua família. E gratidão a todos, e a gente continua se encontrando. Gratidão ao Ederaldo, que está aí fazendo esse suporte para a gente, a Lucy, que abriu a nossa reunião. É isso, gente. Valeu. Agora o Ederaldo vai eu acho o seguinte, para mim, por que eu estou aqui, ou por que nós estamos aqui? É gratidão. E aqui entra também mais uma frase que é muito importante para mim, na minha vida, que chama assim, a insatisfação por tudo aquilo que nós não temos é o resultado da falta de gratidão por tudo aquilo que nós temos. E nós temos a vida para fazer essa mudança, e é por isso que a gente, às vezes, está chateado, insatisfeito, mas por quê? Se a gratidão da vida está aqui, né? Então, eu não poderia nunca deixar de estar com vocês, é uma alegria. Ederaldo, você vai fechar para a gente agora. Vou fazer a oração da serenidade. Eu digo, vocês repitam, por favor. Sim. Eu seguro minha mão na sua. Eu seguro minha mão na sua. Uno meu coração ao seu. Uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer aquilo. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo.
que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária necessária para aceitar as Para coisas aceitar que as não coisas. posso modificar. para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. E alegria. Força E alegria. Beijos Muito pra bom. todos. Muito Beijo, bom estar com muito vocês. bom. Ana. Aquele abraço. Neuza. Obrigada, Rosa. Obrigada, Rosa. Obrigado por tudo. Obrigado, Carlos. Obrigado, queridos. Obrigada, Rosa. Oi, Maria. Obrigado pelo carinho. Muito bom, Ronaldo. Muito bom. Gratidão. Tchau, Beijo pra Rosa. Tchau, tchau, Lúcia. Luísa. Tchau. Renato, um abraço. Um abraço. Ei, Dina.